De volta com TV O Esporte, o ex-atleta potiguar Miguel de Lima foi o primeiro goleiro brasileiro a atuar no exterior. E olha, ele foi também o primeiro homenageado do projeto Mérito Esportivo daqui da UFRN, em parceria com a Arena das Dunas. Vamos ver. Em passagem pelo Rio Grande do Norte, o ex-goleiro Miguel de Lima reencontrou ex-jogadores de clubes potiguares que jogaram na mesma época que ele. Relembrou momentos marcantes e pôde conhecer um pouco da Arena das Dunas durante a visita ao estádio. Hoje, Miguel mora na Flórida, mas as recordações dos tempos de jogador em Natal ele guarda com carinho. É sempre uma alegria muito grande rever meus amigos e estar em Natal, né? Você sabe, Natal é uma cidade bela. E é uma alegria muito grande, principalmente com o sol que temos aqui e o mar que é lindo. Natural de Macaíba, Miguel foi o primeiro goleiro brasileiro a atuar no exterior. Teve passagem pelo Cruzeiro de Macaíba, Alecrim e foi destaque no Vasco da Gama, em 1958. O ex-jogador atuou ainda pelo Deportivo Cali, da Colômbia, passou pela Alemanha e encerrou sua carreira nos Estados Unidos. O goleiro foi homenageado pelo projeto Mérito Esportivo da UFRN através da inauguração de uma mostra fotográfica que retrata momentos emblemáticos de sua carreira. Foram os meus amigos que promoveram esse evento e me sinto muito honrado e eu agradeço a Deus por essa homenagem. Para mim é mais uma bênção que eu recebo de Deus e mais uma alegria de viver. Miguel de Lima é o primeiro ex-atleta a ser homenageado pelo projeto da UFRN, que busca resgatar a história do futebol potiguar através da história de grandes ídolos do passado. O Mérito Esportivo é um projeto de extensão da Universidade Federal e que objetiva resgatar a história dos grandes ídolos do passado e, assim, preservar a memória do futebol do estado através de uma homenagem para esses ídolos. O Miguel foi o primeiro goleiro brasileiro a jogar no exterior. Ele jogou ao lado de grandes craques, ele jogou ao lado de Pelé, de Beckenbauer, Carlos Alberto Torres. Ele tem uma carreira internacional imensa. Em parceria com a Arena das Dunas, nós estamos inaugurando aqui o Espaço Miguel de Lima, junto ao memorial que eles preservam aqui dentro do estádio. E a ideia é que isso se repita com outros ídolos também e que nós possamos ter orgulho do nosso futebol. Muito bacana, parabéns à UFRN e à Arena das Dunas pela iniciativa, né? E neste domingo, o União sofreu a sua primeira derrota no estadual feminino de futebol. O Cruzeiro de Macaíba venceu a partida por 1-0 com gol de Deise. As duas equipes agora somam 12 pontos, mas o União segue líder devido ao saldo de gols. Na outra partida, o Alecrim goleou o Globo por 4-0 com 3 gols de Heloíse e 1 de Camila. Vamos falar aqui com essa turminha que gosta de futebol, falar com a moça que ama futebol feminino, Amanda Porfírio, nossa produtora, repórter, comentarista nas horas vagas. A gente faz de tudo aqui. O estadual feminino, essa última rodada aqui, infelizmente, a gente não pôde estar lá para cobrir, foi muito, assim, eu estava esperando, eu confesso que eu estava esperando uma reviravolta para equilibrar melhor o campeonato, né? Porque a União estava saindo na frente, pelo saldo de gols, mas não pelos pontos. O Cruzeiro só tinha 3 pontos a menos. Então, eu estava esperando aí esse fôlego maior para esse estadual feminino, para que a gente tenha um equilíbrio maior, né? É bom quando o campeonato é um pouquinho mais equilibrado. E aí veio o Cruzeiro nesse jogo e surpreendeu, acredito que muita gente. Eu estava esperando, porque a gente que está acompanhando, né, está vendo a evolução das equipes. E o Cruzeiro vem evoluindo muito bem. E o Cruzeiro dominou o jogo, né? Tanto no primeiro quanto no segundo tempo, o jogo foi do Cruzeiro. Ele conseguiu inibir a criação da equipe do União, porque a equipe do União ela é uma equipe que ela se dialoga muito, né? As meninas se conhecem há muito tempo, já treinam há muito tempo, então elas conseguem se entender dentro de campo, isso faz uma diferença muito grande. Elas têm uma preparação muito boa também, tem fisioterapeuta, né? Academia, enfim, toda a questão física aí. E o União, ele é um time bem conjunto, assim, o conjunto vence muito, além de Mila, né, que faz toda a diferença. Só que ontem não teve para Mila, né, Mila, as meninas do Cruzeiro conseguiram apagar um pouquinho ela do jogo, e aí o Cruzeiro conseguiu vencer de 1-0. Só não conseguiu vencer de 2-0 porque Deise é a mesma que fez o gol no segundo tempo. No primeiro tempo ela perdeu um gol que não tinha goleiro, não tinha nada, só tinha ela, a bola, aquele inacreditável futebol clube, né? Sim. E aí ela conseguiu perder esse gol, mas ela se redimiu ainda bem no segundo tempo e venceu, né? Aí agora tá o União e o Cruzeiro empatados em pontos, a diferença de gols são 11 gols, e o Alecrim com 7 pontos vem em terceiro lugar,
o Parnamirim com 4 pontos e o Globo sem nenhum ponto, né? Não venceu nenhum jogo e tem um saldo de gols bem negativo aí. Uma coisa importante também a colocar é que teve uma pequena confusão, né, dentro desse estadual feminino na última semana. A gente até levou essa matéria para a rádio, que era a combinação de resultados. E aí que Júlio César, o ex-técnico do Alecrim e do Parnamirim, porque ele já passou por essas duas equipes, ele falou que havia uma possível combinação de resultados e a gente apurou e viu que não tinha acontecido nada. E também o que aconteceu nessa rodada. Incrível, né? Ele voltou a comandar um time do estadual feminino. Ele é o técnico agora do Globo, que perdeu ontem. E a gente ficou sem entender por quê, porque nessa mesma matéria que a gente soltou na rádio, a gente denunciou também ele por uma falsificação na assinatura de um atleta, né? A gente sabe que não é uma coisa legal, né? Falando em relação à legislação. E a gente não entende aí por que a federação não fez nada em relação a isso e hoje ele está comandando outro clube. No mínimo passível de investigação, né, Amanda? Foi uma coisa muito legal que a gente fez aqui. A gente fez, inclusive, com exclusividade para a Amanda, apurou tudo isso para a Universidade do Esporte, que é o programa que é exibido não, né? No caso, que é transmitido, né, pela FM Universitária FM. E a Amanda apurou isso e, infelizmente, foi uma verdadeira confusão, né? Exatamente. E foi lamentável, porque quando, como eu dizia na rádio, quando a gente levanta acusações, a gente tem que provar. Ele não conseguiu provar. E aí, eu não sei se isso refletiu nas meninas da União, não sei, porque a União era citada, mas também o Cruzeiro era citado na confusão toda. Mas foi uma confusão que ficou rondando aí o futebol feminino do estado nessa última semana. Mas o que me surpreendeu mesmo foi a questão dele já ter voltado para outro clube do mesmo campeonato e a federação não se manifestou em relação a isso. Verdade, então é mais um lance, fica aí mais um lance, né, do campeonato estadual feminino, de alguns outros que a gente acompanha aqui, você vem acompanhando aqui no TV o Esporte, né, praticamente todos os jogos do campeonato a gente está indo lá cobrir, então é importante que a federação vá fiscalizar sim e, acima de tudo, faça uma verdadeira gestão e uma boa organização no campeonato que, infelizmente, está devendo para as nossas meninas, né? Agora vamos falar do clássico que aconteceu ontem aqui no UFRN. Barca e Pianinho disputaram a final da Copa de Futsal do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, o Xixila, né, 2017, no ginásio principal da universidade. A partida começou bem disputada, com os dois times no ataque. O Pianinho saiu na frente com um gol de pênalti e a Barca empatou logo em seguida. No segundo tempo, a Barca ampliou o placar, marcando mais 2 vezes e ficou com o título. Para quem ainda não está familiarizado com essa história de Pianinho e Barca, a gente vai explicar para vocês, tá bom? Barca e Pianinho são os dois maiores arquirrivais aqui da turminha do futsal da universidade. Digamos que seria o nosso Barcelona e Real Madrid, talvez? Seria isso? Com certeza. A rivalidade de Pianinho e Barca já segue aí há alguns anos. Né? Essa bancada é extremamente imparcial, né, Letícia? Não jogamos o pianinho feminino, nem Nossa, Ana Clara não está aqui, que é a musa, né? A musa do pianinho. Não participo de nada. Ana Clara é a musa do time, né? Presidente. Já veio aqui, inclusive, com a camisa do pianinho, Exatamente. Mas, assim, eu acho que o maior destaque do jogo não foi dentro da quadra, foi fora. Né? Porque, para quem não conhece, ou para quem conhece já o nosso diretor Fernando Amaral, ele estava com um look ontem, minha gente. Maravilhoso o look de Fernando Amaral. Eu queria até que a gente pudesse trazer essa imagem. Eu acho que não vai dar para ser agora, mas a gente promete para vocês futuramente. Mas dentro de quadra, o Pianinho começou, né, vencendo de 1-0, marcou o gol de pênalti, e depois a Barca ela começou a pressionar, fez o gol de empate. E aí, segundo, né, a gente estava comentando, e a gente viu que o Pianinho começou a cansar, perdeu um pouquinho mais o fôlego, a sustentação. Até Fernando estava comentando que os meninos da Barca fizeram aí um esqueminha para colocar os meninos para correr, para cansar um pouquinho mais, né? E aí, o jogo, a Barca foi dominando o jogo e, infelizmente, eu vou dizer minha opinião, infelizmente, né? Pro Pianinho, infelizmente pra Barca, né? Exato. Infelizmente pro Pianinho, infelizmente pra Barca. Inclusive, parabéns, meninos, amo vocês. A Barca conquistou, né, pelo segundo ano, aí o título de Xixila. Só que os dois vão pros gerais, né? Eu acompanhei os meninos do Pianinho nos jogos anteriores, em alguns deles, e os meninos ganharam na garra ali, nos pênaltis, e minha gente...
volto a falar, pênalti é uma coisa que me deixa, assim, extremamente, né? Um nervosismo mais... Emocionada. Exato. Foram para os gerais e foi muito merecido. Tá ótimo, é isso aí. Você vê que a gente aqui no TV Esporte fala de futebol profissional, futebol amador, futebol universitário. O negócio aqui, ó, é falar de esporte, tá bom, gente? Qualquer pelada que você tiver né, no seu bairro, vai que... Manda pra gente, vai que a gente mostra pra toda a turma, né? E nesse sábado aconteceu o UFC Auckland, lá na Nova Zelândia. O evento só teve um brasileiro no card, que é o pernambucano Henrique Frankenstein, que acabou sendo nocauteado com apenas 22 segundos de luta pelo moldavo Ion Kutebala. Mas o que chamou mais atenção foi o combate principal. A luta aconteceu pela categoria dos pesados. O atleta da casa, Mark Hunt, derrotou o americano Derek Lewis no quarto round por nocaute técnico. Após a vitória, Hunt protestou contra o uso de doping no MMA. No UFC 200, em julho do ano passado, o neozelandês foi nocauteado pelo também veterano Brock Lesnar. Mas a competição atlética, né, de lá de Nevada, informou que Lesnar havia sido pego no doping, né, pelo uso de anabolizantes, o que acabou deixando Hunt revoltado. É uma questão que já infelizmente, já está sendo costumeira, né, no MMA. Isso a gente já teve suspeitas do próprio Anderson Silva, teve também no brasileiro agora, que foi pego também no doping, que vai ficar suspenso até, vou só lembrar o nome para vocês, mas foi suspenso até o início do ano que vem, e tá meio sério isso, né, Aline? Só para corrigir, o Mark Hunt, ele não foi nocauteado, ele ganhou, ele perdeu nos pontos, perdeu pelos notas de juízes, não chegou a ser nocauteado. Na verdade, o que está acontecendo não é que os atletas estão se dopando mais, é que as comissões atléticas estão indo atrás, estão fazendo vários testes, não só no período de luta, mas quando os atletas não estão treinando para lutar, quando eles estão descansados, eles também fazem exames antes e depois das lutas. O que aconteceu foi o seguinte, no UFC 200 era um UFC de aniversário, né? Então, o UFC queria trazer muitas lutas especiais e aí ele chamou o Brock Lesnar, que é um ícone do MMA. Ele estava afastado, ele já foi campeão dos pesados e ele estava afastado porque ele teve um problema de saúde e decidiu voltar. O UFC deu uma bolsa milionária para ele. E aí o que aconteceu foi que ele veio lutar e ele se saiu muito bem, ganhou do Mark Hunt. E o Mark Hunt também é outro veterano, ele já tem mais de 40 anos e acabou perdendo. Depois, além de o Mark Hunt saber que ganhou bem menos do que o Brock Lesnar, ele ainda ficou sabendo que o Brock Lesnar tinha sido pego no doping. E aí ele pediu para que o UFC desse a bolsa integral do Brock Lesnar para ele, e a comissão só multou ele, ele teve que pagar $250 mil. Só isso. Mas ele recebeu 2,5 milhões de dólares. Não é a primeira vez que esse Brock Lesnar é pego no doping, né? Porque, assim, eu não vejo muito o UFC, mas eu já ouvi o nome dele relacionado a doping algumas vezes. Porque o Brock Lesnar, ele foi jogador de futebol americano também, e ele também é lutador daquele telecat. Então, ele está em vários esportes. E aí ele faz doping em todos, né? Isso eu não sei, mas no UFC aconteceu isso. E aí ele vai se afastar durante um ano, mas assim, ele só veio lutar nesse UFC 200 porque ele ia ganhar muito dinheiro. Eu acho que ele não tem interesse em continuar a carreira dele. Então, para ele ganhar 2,5 milhões e passar um ano afastado, não é nada. Ruim é pro Mark Hunt, né, que já está há muitos anos e está no fim da carreira. Então, você terminar uma carreira com uma derrota, mesmo que seja depois o resultado seja cancelado, você fica com non contest, que é quando a luta fica sem resultado, é uma derrota. E as pessoas vão ver sempre aquela imagem dele apanhando lá e o cara estava dopado. Então, assim, não é nada justo. É tenso, né, gente? Complicadíssimo. Eu estava olhando aqui, inclusive nas minhas anotações, é o Visconde Andrade. Ele é meio médio, ele foi punido até 2018 porque foi pego no doping. Várias pessoas. O John Jones o John Jones vive nessa. Ele foi o ex-campeão da categoria dos meio pesados e ele nunca perdeu o cinturão. Ele nunca perdeu para ninguém. Só que ele vive se metendo em confusão. Ele já se meteu num acidente de carro. Depois foi pego no doping, acusou cocaína no doping dele. Depois ele voltou, ele estava pretendendo lutar nos pesados.
e ele acabou sendo pego também pelos anabolizantes, ou seja, ele está sempre indo e voltando, ele não perde para ninguém, mas ele também perde para ele mesmo, né? Porque ele acaba caindo nessa de passar por essas coisas, enfim. É grave, gente. Não vamos pra luta raiz, nada desse negócio de Nutella, doping, ó, negativo, tá bom? E teve vitória do Brasil no vôlei feminino. No domingo, as brasileiras enfrentaram a equipe da Alemanha na final do torneio de Montreux Masters, lá na Suíça. Com 3-0, as meninas comandadas por José Roberto Guimarães trouxeram o título para casa e deram um primeiro passo rumo aos Jogos Olímpicos. A central da equipe brasileira, Carol, foi eleita a melhor jogadora da competição. O Brasil ainda irá fazer mais 2 amistosos em junho contra a equipe da Polônia. Muito legal, né? Seleção brasileira, sempre clássicos, né, dona Letícia? Sim, deram um ótimo primeiro passo rumo às Olimpíadas de Tóquio. E foi, assim, um entrosamento muito grande que foi desenvolvido ao longo do torneio, né? As meninas só perderam um jogo, que foi contra a Alemanha no começo, mas se redimiram na final, né? No momento que importa. Grande trabalho de Zé Roberto e das novatas, porque a gente sabe que esse tempo, tanto na seleção masculina quanto na feminina, é de renovação, são novas jogadoras, meninas novas que estão recebendo a oportunidade, né? E fizeram muito bem. Legal, gente. Ó, vamos para uma pausa rapidinho, porque tem muita coisa ainda pra gente falar aqui no programa. Vai para um intervalo rapidinho e a gente volta já já. Sai daí não.